Uma atividade física que trabalha coordenação, concentração, flexibilidade e postura. Estamos falando do Pilates, que tem esses e muitos outros benefícios. E é o assunto de hoje do programa Na Torcida, que já está no ar. Fique com a gente! Olá, hoje a gente vai falar sobre o Pilates, uma atividade física que surgiu na Alemanha há quase 100 anos, mas se tornou mais popular no Brasil a partir dos anos 2000. Procurado por muita gente como uma alternativa para corrigir problemas posturais, o Pilates tem muitos outros benefícios, como mostra a reportagem de Valéria Sensi e Hendrik Zanata. Concentração, controle, precisão e respiração são alguns dos elementos trabalhados no Pilates, uma prática que vem se popularizando pelos benefícios à saúde. Eu comecei por causa de uma dor que eu tinha bastante na coluna e como eu trabalho muito sentada, e o médico solicitou então que eu fizesse um acompanhamento com o Pilates pela questão do alongamento. E eu comecei então faz um mês e pouquinho, e estou me sentindo muito bem, não sinto mais dor. Por incrível que pareça, está me ajudando bastante na dor que eu tinha no braço, na coluna, então está sendo bem importante. Lilibete passou por uma situação parecida. Também iniciou no Pilates por questões de saúde. Ela já pratica há 3 meses. Desde setembro do ano passado, eu estava com uma crise forte de dor na região lombar. E em função de médico e tudo mais, exames, apresentou que eu estou com uma hérnia de disco. Então, um dos encaminhamentos que o médico deu era fisioterapia e Pilates para ajudar a aliviar essa dor, né? Fortalecer o músculo da região lombar para aliviar a dor. E até então tem funcionado. A vida agitada, o estresse, movimentos repetitivos ou mesmo passar muito tempo na mesma posição podem trazer consequências graves para a sua saúde. Mas o Pilates pode ser uma saída. Ele traz, além de fortalecimento muscular, consciência corporal. Com a chegada das férias, pode surgir tempo livre, e o Pilates pode ser uma boa opção para cuidar da saúde e melhorar seu ânimo. A atividade não tem contraindicação, mas é importante ter uma orientação médica para elencar os melhores exercícios para cada paciente. Alguns exercícios eles podem ser feitos em casa, com alguns cuidados, é claro, dependendo da tua condição. Então, tu vai respeitar o limite da dor. É até importante que você tenha um acompanhamento inicialmente, até para fazer as correções, né, para você conseguir fazer o movimento de forma adequada e que não vá te prejudicar mais ainda. É realmente um método muito completo que traz inúmeras vantagens para quem pratica. E para falar um pouco mais sobre o Pilates, hoje a gente recebe a professora Lilian Marim Lunelli, que é coordenadora da Clínica de Fisioterapia aqui da Unichapecó e também professora do curso. Olá, professora. Olá. Tudo bem, muita gente a gente vê aí que procurou o Pilates num primeiro momento como uma alternativa terapêutica, né? Mas foi uma prática que veio se popularizando muito ao longo do tempo, né? Justamente pelos benefícios que ela traz. Sim, o Pilates ele traz muitos benefícios e não só como um método terapêutico, né, curativo. Ele pode beneficiar qualquer pessoa que também não tenha, digamos, uma alteração tão grande. Então, ele pode possibilitar a flexibilidade, que é o aumento da amplitude de movimento, tonificar a musculatura, melhorar a postura. Também possibilita o controle da respiração, como também melhora da frequência cardíaca, da pressão arterial, da frequência respiratória, né? E até mesmo diminuir os níveis de ansiedade, de estresse, né? Olha só, você falou da questão da respiração, que é um ponto fundamental para quem pratica o Pilates, né? E é algo que no nosso dia a dia é muito automático, né? A gente respira sem prestar atenção. O que esse respirar conscientemente, como a gente precisa fazer no Pilates, traz de benefício, por exemplo, para a gente, para a nossa rotina, para o nosso dia a dia? Digamos, quando a gente vai fazer algum exercício físico, nem sempre a gente cuida da respiração, né? Então, o Pilates é um método que ele faz muito controle da respiração e praticamente a maioria dos exercícios tem que controlar a respiração e isso causa muitos benefícios, né? Ele faz toda uma oxigenação cerebral, com isso possibilita, né, melhorar a frequência cardíaca, a pressão arterial, mas principalmente também níveis de estresse, ansiedade, a pessoa se torna mais tranquila e até já tem estudos dizendo que beneficia até mesmo na memória, o controle da respiração. Olha só que importante, que interessante. Qualquer pessoa, prof,
pode praticar o Pilates? Tem algum tipo de contraindicação? É necessário alguma avaliação? É necessário uma avaliação, mas não tem, assim, contraindicações específicas, né? Digamos, a gente só tem que tomar sempre cuidado em qual é o exercício que vai ser orientado, né, para o paciente, o aluno que às vezes é chamado, né? Mas não tem nenhuma contraindicação, desde é possível adaptar alguns exercícios para crianças, adolescentes, adultos, gestantes, idosos, né? Então qualquer pessoa ela pode se beneficiar dos exercícios do Pilates, só que às vezes eles precisam ser adaptados. A gente teve a oportunidade de mostrar em um programa aqui atividades físicas para a terceira idade e entre elas estava o Pilates como uma atividade que é muito praticada também. Para esse público em especial, assim, o Pilates também é um aliado para a qualidade de vida? Ele é fantástico, porque a população idosa, ao tempo, ela vai perdendo força muscular, coordenação motora. Então, além de melhorar a flexibilidade, todos esses benefícios que a gente já relatou, mas ele possibilita controlar bastante a coordenação motora e também o equilíbrio, que os idosos é fundamental, né, quando estão numa idade um pouco mais agravada, que tem esses benefícios, né? Essa questão do controle e da coordenação motora, do controle do movimento. Eu pratico Pilates, eu posso dizer que a gente às vezes olhando parece tão simples, parece tão fácil, né? Mas na hora que a gente precisa juntar tudo aquilo ali para executar o movimento corretamente, é muito difícil, né? Agora, que benefícios a gente começa a observar, por exemplo, no corpo, a partir do momento que se começa a praticar o Pilates? Então, eu acho que uma coisa bastante também, além da flexibilidade, é tonificar a musculatura. A gente começa a ver que a nossa musculatura ela se torna mais forte. Quando a musculatura ela se torna mais forte, você consegue executar as suas atividades sem tanta fadiga, né, sem tanto cansaço e também sem tanta dor. Então, ele vai beneficiando você também a melhorar o teu condicionamento físico, né? Quem tem um pouco de dificuldade, que não tem toda aquela flexibilidade, de repente nem consegue fazer um movimento, às vezes, da melhor forma, o negócio é insistir, pode seguir na atividade que vai evoluindo. Sim, todos os exercícios, eles podem ser adaptados inicialmente, mesmo se a pessoa ela não consiga executar da forma tão correta, ele é adaptado. E assim que a pessoa ela vai treinando, ela vai conseguindo obter melhores resultados e também os exercícios eles vão ficando mais fáceis, né, ao longo do tempo. É claro que é uma ordem de uma complexidade crescente, então às vezes começa com exercícios mais básicos até exercícios um pouco mais intensos, né, que precisa de muito mais coordenação motora. Gestantes, professoras, podem praticar Pilates? É interessantíssimo que gestantes se beneficiem com o Pilates, porque é muito importante que a gestante faça o controle da respiração, tonifique a musculatura, né? Porque ao longo da gravidez vai aumentando a sobrecarga em função do bebê e aí a musculatura ela também vai ficando um pouco mais frágil. Então, com o Pilates isso é possível, né? Melhorar, tonificar a musculatura, controlar a respiração, o estresse, que isso também vai ser muito benéfico durante a gestação e até mesmo no momento do parto. Eu ia te perguntar justamente isso, são benefícios que também podem ser sentidos no momento do parto, né? É fundamental que a gestante ela também tonifique toda a musculatura do seu assoalho pélvico. E o Pilates, ele tem exercícios que consegue ser específicos em algumas musculaturas, né? Então, dependendo do caso, vai beneficiar muito também no trabalho de parto. A musculatura do abdômen também é muito trabalhada no Pilates, muito fortalecida, né? O que isso impacta, o que traz de benefício a gente ter uma musculatura abdominal mais forte no nosso dia a dia? O Pilates ele trabalha mesmo, né, com o controle da respiração, consequentemente ele controla muito o controle a gente diz, da força muscular do abdômen. Isso beneficia muito a força da nossa musculatura da coluna lombar e isso consequentemente vai melhorar muito a nossa postura, porque hoje em dia tem muitas pessoas com problemas de coluna, muitas pessoas com dores, né, na lombar, às vezes, mas também às vezes não tem uma força muscular do abdômen que consiga sustentar para que se tenha uma boa postura e também não venha a ter dores, né? Até porque estão começando cada vez mais cedo a gente observar problemas de coluna, né, nas pessoas. Antigamente se dizia que era coisa da idade, né? Hoje a gente vê pessoas muito jovens se queixando de problemas na coluna. Pode ser resultado de uma falta de fortalecimento aí na região? É muito, digamos, um déficit da força muscular e também da má postura, né? Então, quando a pessoa tem uma força muscular melhor, consequentemente ela vai conseguir ter, digamos, uma boa
boa postura também, né? Então isso vai beneficiar também. Então pode beneficiar adolescentes, adultos, idosos, qualquer pessoa vai se beneficiar também da força muscular e com uma melhora de postura também. Pela minha experiência, uma das coisas que eu observei ao praticar Pilates foi justamente isso, assim, a facilidade de ficar, às vezes, mais tempo na mesma posição, né, sem cansar tanto, né, sem sentir tanto, por exemplo, a coluna, músculos da região das costas. É também consequência do exercício? Como qualquer outro exercício, ele promove condicionamento, né, físico, muscular. E o Pilates, como ele trabalha muito com uma força de musculatura que a gente chama isométrica, que é de músculo parado, né, são exercícios um pouco, às vezes, mais parado, não com tantos movimentos, então vai beneficiar bastante, tonificar essa musculatura e possibilitar que a pessoa tenha um controle da postura, digamos, permaneça um tempo maior, né, numa mesma postura, sem causar desconforto, sem causar dor, e até mesmo depois, né, quando está executando suas atividades também não vai mais ter, digamos, tantas limitações como antes tinha. Certo, professora, eu te agradeço até aqui pelas informações, a gente vai fazer um intervalo agora, mas daqui a pouquinho a gente volta para falar mais sobre Pilates e também conhecer um pouquinho do trabalho da Clínica Escola de Fisioterapia aqui da Unichapecó. Até já! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila e células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Unichapecó. O nome é o símbolo de uma empresa, o que torna ela conhecida no mercado. Muitas empresas são grandes campeãs financeiras graças à fama de sua identidade visual. Uma marca, ou também o valor de um jogador em um time de futebol, são exemplos de ativos intangíveis, aquilo que agrega valor de mercado, mas não existe materialmente. Suelen Aparecida Barbosa, em seu trabalho de conclusão do curso de Ciências Contábeis, realizou uma pesquisa para verificar de que maneira os ativos intangíveis influenciam no desempenho organizacional das empresas. Foram analisadas as companhias abertas listadas na Bolsa de Valores do Brasil, através de métricas de contabilidade. Com a análise dos dados, confirmou-se que o nível de intangibilidade interfere de forma direta e positiva no desempenho da empresa. Outra análise mostrou que empresas com menores valores de intangível, ou seja, ativos não materiais, apresentam melhor capacidade de pagamento a curto prazo. Entretanto, empresas com maiores valores de intangível apresentam melhores índices de retorno, endividamento e giro do ativo. Embora sejam líderes de mercado, companhias de internet e software compõem apenas 10% dos ativos intangíveis do mercado mundial. Entretanto, a marca mais valiosa é o site de compras online Amazon, e seus ativos intangíveis chegam aos 827 bilhões de dólares. Eu sou Fernando Bortoluzzi e este é o Uno Ciência. Até a próxima! Estamos de volta com o programa Na Torcida e depois de 20 anos dedicados ao futsal, o treinador Éder Popiolski está se despedindo das quadras. Dono de uma carreira vitoriosa e vários títulos importantes, ele mandou um recado pra gente, olha só. Então, era uma ideia que já estava amadurecendo, né? Na verdade, era para ter ocorrido já no final de 2018, mas por questões de transição, optamos por seguir mais um pouco, né? Hoje o clube já tem condições de seguir o trabalho e, logicamente, estarei dando suporte e colaborando na forma de uma assessoria. Realmente não tem como realizar um projeto sem o apoio de parceiros, né? Felizmente, sempre contamos com empresas e pessoas que confiaram no nosso trabalho, né? A Unichapecó foi uma grande patrocinadora da equipe, né? São mais de 14 anos que ela está junto conosco, né? Oportunizou montar equipes competitivas, possibilitou a realização de sonhos, permitiu que nossos atletas pudessem ter uma formação acadêmica que hoje estão exercendo profissões com dignidade e respeito. Realmente o esporte transformou a minha vida e a vida de muitos atletas, né? Sou muito grato por isso.
Sobre o futuro, nada de novo, né? Tem alguns negócios para cuidar, minha especialidade e paixão é o esporte, bem provável que alguma coisa nessa área eu possa prospectar em breve. Enfim, tenho que agradecer pela oportunidade de falar um pouco aqui da minha trajetória e vivências como treinador de futsal. Obrigado também pelo espaço que cedido à nossa modalidade, né, para a divulgação do nosso trabalho. Conte comigo sempre que precisar. Um grande abraço a todos. Agora a gente volta a falar sobre Pilates. Estamos recebendo hoje a professora Lilian Marinho Lunelli, coordenadora da Clínica de Fisioterapia e professora também do curso de Fisioterapia aqui da UniChapecó. Professora, a gente estava falando bastante sobre os benefícios do Pilates e tem diferença entre Pilates solo e o Pilates em aparelhos, né? Basicamente, quais são as diferenças dessas duas modalidades? Principalmente, realmente, são os equipamentos, que são os aparelhos, né? O Pilates solo, ele trabalha mais somente com o fisioterapeuta, fazendo as instruções dos exercícios, e se trabalha no solo, né, sobre um tatame. E os exercícios nos aparelhos, né, eles são aparelhos específicos, né? E aí são realizados determinados exercícios que são um pouco diferentes, mas é possível também fazer exercícios muito similares, com o mesmo benefício, tanto no solo quanto em aparelhos. Algum é mais difícil do que o outro? Olha, eu também sou praticante de Pilates, né? Já fiz vários momentos. Claro que tem alguns exercícios que têm uma complexidade maior nos aparelhos, mas também às vezes as pessoas se deparam com o Pilates solo achando que é muito simples, que ele não vai tonificar a musculatura tanto quanto os aparelhos, e na verdade não é, ao contrário, né? Ele faz o mesmo benefício, ele trabalha a mesma força muscular e até às vezes ele exige um pouco mais de concentração no Pilates solo, porque você não tem nem tantos aparelhos ali, né, que você vai estar realizando exercício, quanto no Pilates dos aparelhos, né? Exatamente. Essa também foi a minha experiência, né? Sem muita informação, eu acabei optando pelo Pilates solo com esse intuito. Vai ser mais fácil, vai ser mais tranquilo, vamos começar pelo Pilates solo. E, na verdade, foi muito mais difícil, porque toda a força tem que ser do próprio corpo, né? O aparelho, às vezes, ele dá uma ajudinha pra gente, né? Até uma visão, assim, que a gente diz que o Pilates solo, ele precisa muito mais da coordenação motora, porque ele não tem nenhum artifício aí, né? São poucos os artifícios, do que no Pilates com os aparelhos, que ele tem um artifício, tem alguns aparelhos que fazem alguns movimentos, então facilita também, né? E o Pilates solo já não, então... Os benefícios são ambos, né? São um pouco diferenciados, mas as pessoas que vão para o Pilates solo também podem pensar que é grande o benefício, que não são exercícios tão simples, que são exercícios até bem complexos e que podem beneficiar muito, né? Tanto quanto o Pilates dos aparelhos. Certo. Agora, professora, uma dúvida que muita gente tem também. Pilates emagrece? Olha, na verdade, assim, ele não é um exercício de alta intensidade, né? Então, alguns dizem que ele pode emagrecer. Na verdade, ele tonifica mais a musculatura e aí, consequentemente, né, locais que a gente acha do corpo que não estão tão adequados, né, começa a deixar a musculatura mais tonificada e, consequentemente, parece que a pessoa está mais magra. Mas ele não é um exercício de tanta intensidade para queimar calorias e ter, digamos, o benefício da perda de peso. Mas ele também pode beneficiar, sim, né? Tonificando a musculatura e tendo, digamos, deixando o corpo com uma resposta melhor do que a gente gostaria, né? Talvez ele te ajude a perder medidas, não quilos na balança. Isso, Certo. Agora, professora, aqui na UniChapecó, o Pilates é oferecido para os funcionários na clínica de fisioterapia aqui da universidade. Além desse serviço, a clínica tem uma gama de muitos outros atendimentos que oferece, né? Gostaria que você explicasse um pouquinho para a gente, falasse um pouquinho do trabalho da clínica, que benefícios e que atendimentos são prestados lá hoje. Então, a clínica de fisioterapia lá da UniChapecó, ela já está há 11 anos trabalhando, ofertando serviços tanto à comunidade acadêmica quanto à comunidade geral, né? Nós trabalhamos com áreas de especialidades, então fisioterapia aplicada à neurologia adulto, neurologia infantil, fisioterapia cardiorrespiratória e vascular, fisioterapia nas disfunções musculoesqueléticas, que envolve a parte da traumato-ortopedia. E aí lá passa por nós mensalmente aproximadamente mais do que 300 pacientes, né? E que são atendidos pelo estágio obrigatório, estágio obrigatório, que é o estágio nosso curricular. E também nós temos atendimentos do Sistema Único de Saúde, que é atendido pela nossa fisioterapeuta, e também com bolsistas do estágio não obrigatório.
Certo. A gente vê que tem muitos pacientes que vêm de outras cidades também para ser atendidos aqui. Existe algum tipo de convênio também aqui com a região? Sim, nós temos convênio, vários convênios, né? Hoje a clínica Escola de Fisioterapia, ela faz parte da clínica integrada, né? Que são várias outras clínicas que envolvidas. Então a gente tem convênios com vários sindicatos, CISAMOSC, né? Então são vários outros convênios de saúde que a gente tem e também por livre demanda, né? Tem pessoas que moram aqui próximo, em cidades vizinhas, e às vezes não tem um serviço especializado no seu município. Então, eles entram em contato conosco, né, deixam o nome na lista de espera, e assim que a gente tiver a vaga, a gente chama. Certo, professora. E como é que funciona para ter acesso a esse atendimento? A pessoa com uma indicação médica pode se dirigir aqui à clínica ou ter que fazer um cadastro? Como é que é hoje essa parte um pouco mais burocrática para ter acesso ao atendimento? Então, na verdade, qualquer pessoa pode ter atendimento na clínica escola, né? Basta ou ter um encaminhamento médico, ou pode se dirigir pessoalmente até a clínica escola, ou entrar em contato por e-mail, telefone, né? E aí deixa o nome na lista de espera, e assim que a gente tiver vaga, a gente vai direcionar para a nossa área de especialidade. É sempre bem importante, quando vem com encaminhamento médico, a gente já tem um diagnóstico clínico, então facilita também para nós organizar nas nossas áreas de fisioterapia de especialidades, mas quando não tem, a gente tem que fazer uma avaliação prévia para depois direcionar, né, para qual é a área de especialidade da fisioterapia que a gente vai atender. Esses atendimentos, eles têm custo, professora? Como é que funciona? Então, para a comunidade em geral, não tem custo nenhum, né? Qualquer pessoa pode se beneficiar. Para a comunidade acadêmica também não tem nenhum custo, exceto, na verdade, os que vêm do convênio do Sistema Único de Saúde, eles têm que vir com a guia SUS. Aí sim, eles têm a obrigatoriedade de passar pela unidade básica de saúde e aí estar sendo encaminhado. E também a gente está firmando outros convênios e aí sim, aí existe também a possibilidade de fazer de uma forma remunerada, mas hoje o nosso fluxo maior é realmente gratuidade. Certo. Você falou, professora, sobre bolsistas, estagiários que atuam na clínica. Além de ser um benefício para a comunidade gigantesco, é um espaço muito importante também para aprendizagem também desses acadêmicos, né? A nossa clínica, ela tem um amplo espaço, né, e não só espaço físico, mas a gente tem uma diversidade de equipamentos, de aparelhos, e isso propicia muito, digamos, a melhora da qualidade do profissional que a gente está formando, né? E ele é um campo de estágio, né, não só também para o curso de fisioterapia, mas para outros cursos, né, e aí ele beneficia o estudante, né, tanto no estágio obrigatório quanto no estágio não obrigatório. E isso vai facilitar muito, né, a sua diversidade também de atendimentos para a sua qualidade profissional. Ele prepara o nosso futuro fisioterapeuta para o mercado profissional. Então, a gente tem todo o amparo na nossa clínica para que a gente consiga colocar um bom fisioterapeuta no mercado. Certo, você falou da qualidade profissional. Isso, para quem for também praticar o Pilates, é uma orientação importante que precisa ser dada, né? Estar atento à formação profissional da pessoa que está ali desenvolvendo o método, porque com a popularização da modalidade, hoje em dia a gente tem muitos profissionais, muitos estabelecimentos oferecendo Pilates, né? Mas quem pode, professora, estar ali como um profissional de Pilates? Então é bem importante isso, né? Essa pergunta, porque é importante que o profissional que vai atender, né, para nós pacientes que precisam do método Pilates, ele precisa ter uma formação específica, especializada, entender, né, a necessidade de cada pessoa, porque tem pessoas que têm algumas limitações, não quer dizer que ela não possa fazer o Pilates, mas ele precisa ser avaliado e bem orientado. Então, o profissional que vai atender essas pessoas, ele precisa ser realmente bem qualificado, né, saber o que ele está executando, porque a gente está ali também trabalhando com saúde, né? Então não é bem assim você ser vulnerável a essa pessoa. Então é muito importante que sejam profissionais qualificados, que eles tenham, digamos, uma especialização, né? Que a gente diz, tem muitos cursos de formação na área do Pilates que te deixa mais amparado para poder trabalhar com esse método. Certo, professora, muito obrigada pelas informações, pelas orientações, pela presença aqui no Na Torcida hoje. Eu que agradeço, obrigada a você também. O programa Na Torcida dessa semana fica por aqui. Você pode rever essa edição aqui no canal 15 da NET e nas nossas mídias sociais. Semana que vem a gente volta a se encontrar. Até lá!